Como calcular as odds nas apostas e nos seus palpites. Nesse vídeo eu vou falar não só isso, mas também o que são as odds e como você vai definir se o seu palpite ele é lucrativo ou não é lucrativo no longo prazo, tá? Então eu já adianto, odds não tem a ver com a palavra sorte. E se você já gostou do tópico desse vídeo, já dá um like, se inscreva no meu canal e ativa notificações. Dá um like para esse vídeo chegar para mais pessoas e se inscreva para receber esses conteúdos e ativa notificações, porque sempre que eu criar um conteúdo, o YouTube vai notificar você no celular, você assiste e já começa a colocar dinheirinho no seu bolso e fazer os tão esperados greens aí. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela com você, porque aqui já pega papel e caneta, porque eu vou anotar, a gente vai fazer algumas contas, já vou abrir aqui a minha calculadora, tá aberta? Ela já tá aqui. E agora eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, beleza? Então, agora, afinal, o que são as odds, né? Deixa eu colocar aqui em caixa alta. O que são as odds? E aí a gente já vai falar como você vai calcular elas, tá? Eu preciso falar porque eu acredito que nem todo mundo sabe o que são odds, né? Então, o que são as odds? Então, as odds, elas representam a possibilidade de que um evento aconteça, tá? Então as odds elas estão relacionadas à possibilidade de que algo aconteça, tá? Então e nos jogos, né? Nos jogos, nas apostas, nas bets, isso está relacionado e frequentemente elas são expressas em números. Por isso que a gente precisa saber como calcular essas odds, tá? É com dois Ds aqui, tá, gente? Odds. Beleza? Então, odds também pode se referir a uma diferença, né? Uma diferença favorável ou não de uma coisa em relação a outra. Então, por exemplo, a gente pode ter odds que são a favor do nosso lado e odds que são desvantagem para o nosso lado, tá? E isso vai nos ajudar muito a definir quais são as apostas que vão ser lucrativas ou não no longo prazo. É lógico que no curto prazo a gente pode ganhar ou perder ali, mas no longo prazo a gente vai usar a teoria das probabilidades, porque a gente sabe que o retorno mesmo ele vem do longo prazo e não do curto prazo, tá? Então, beleza. Resumindo, as odds são a chance, né, de que um evento aconteça. Então, possibilidade de que um evento aconteça ou ganho exponencial caso sua aposta seja vencedora, tá? E por que tem a ver as apostas com probabilidade? Porque tudo a gente vai ter uma chance, né? Então, olhando, por exemplo, um jogo de futebol que é o mais comum, a gente tem três possibilidades, né? Vitória do time da casa, vitória do time adversário, do time de fora ou empate, tá? Então, cada uma tem umas chances, tá? Então, beleza. Como nós vamos calcular as nossas odds, tá? Como calcular nossas odds. Beleza? Deixa eu dar um espaço aqui. Então, beleza. Como calcular as nossas odds? Eu vou começar com umas odds bem simples aqui, que é de cara ou coroa, certo? Então, no cara ou coroa, nós temos o quê? 50% de chances de cair cara, 50% de chances de cair coroa. Então nós temos 50% de chance, certo? E aí eu já vou adiantar um assunto aqui, por exemplo, cara, como que nós vamos usar dentro dos jogos? Então, por exemplo, vai jogar lá, sei lá, Corinthians e Goiás, por exemplo. Acho que eles nem jogam mais, mas digamos que tem. Então, Corinthians e outro time pequeno que está na primeira divisão. Você acredita que Corinthians ele tem 70% de chance versus
outro time que vai ter 30, certo? Por que 30? Porque é 100, né? Então a gente tem 100% de possibilidades aqui, né? Então se a gente tem 70 de um lado, a gente tem 30 do outro. Então vamos começar com isso aqui, beleza? Então vamos calcular as odds de um cara ou coroa. Como que é a fórmula para você calcular as odds, tá? Então as odds, você vai fazer o seguinte, você vai dividir. Então odds igual a 1 dividido pela probabilidade. Tá? Então, nesse caso aqui, do cara ou coroa, então nossas odds do cara ou coroa é igual a 1 dividido por 0,5, né? Ou 50%, que é a mesma coisa. Então vamos calcular aqui, cadê a calculadora? Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Então eu tenho 1 dividido por 0,5. Tá? Por que 0,5? Porque 0,5 é 50%, tá? Então, nossas odds aqui, odds igual a 2, certo? Odds igual a 2. Perfeito? Então, essas são as odds do nosso cara ou coroa. Então, nossas odds são 2. Nossas odds aqui do Corinthians versus outro time. Então, cara, Thiago, como que você sabe que o Corinthians vai ganhar 70% das vezes? Cara, eu não sei. Então, estudando futebol, estudando o confronto entre as equipes, vendo tudo ali, eu acredito, né? Lógico que você tem que entender um pouco sobre aquele evento para você estimar a possibilidade, certo? Corinthians está em alta, Corinthians está ganhando. Eu dei o time aqui, o Corinthians, mas entenda que é qualquer time, tá? Eu vou até mudar aqui para não dar confusão. Para não dar confusão. Time A. Que tem uns aí que é fanático. Eu não torço pro Corinthians não, tá, gente? Então vamos lá. Time A e time B. Qual que é as odds do time A? Então odds do time A é igual a 1 dividido por 0,7, certo? Então 1 dividido por 0,7. Então as nossas odds aqui pro time A quanto que é? 1,428. 1,428 é as nossas odds aqui, beleza? Então, como que nós vamos saber agora? Então, agora que você já sabe calcular, então pausa o vídeo aí, pausa o vídeo rapidinho e faz essa conta das odds aí do time A versus o time B, beleza? Então, pausa um pouquinho para a gente continuar com o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo não, aqui na mesma sequência. Então vamos lá, você já fez a sua conta, agora vamos continuar que eu vou colocar outro exemplo aqui, tá? E aqui a gente vai simular, por exemplo, odds da casa que você está fazendo. Então digamos que o time 1, você acredite que ele tenha 60% de chances de ganhar, e no time 2, você acredite que ele tenha 40% de chances de ganhar, tá? E a casa, ela tá te pagando 1,23 para essas odds aqui, tá? E ela tá te pagando 3 para as odds do time 2, beleza? Então vamos calcular aqui as odds time 1. Então odds time 2, beleza? Vai calcular as duas para ver se a aposta em uma é lucrativa ou não, beleza? Então vamos lá. Então lembrando, eu vou dividir 1 dividido pela chance, né? Que é 0,660%, certo? Então as odds que eu tenho nessa aposta aqui, elas são de 1,667, 1,67. Beleza? Vamos calcular a outra aqui. Então eu tenho 1, né? 1 dividido por 0,4. 1 dividido por 0,4.
Então eu vou ter odds aqui de 2,5. Certo? 2,5. Então, beleza. O que a gente pode analisar aqui e não entenda, tá? Thiago, eu vou apostar, por exemplo, em um time que tem mais chance de perder? É claro que não. Claro que não. Então, quando você quiser, às vezes, fazer uma aposta dentro da sua margem de risco, aquela que esteja um pouco mais arriscada, você vai usar a teoria das odds aqui para fazer esse jogo, para ver se essa aposta é lucrativa ou não, certo? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Odds do time 1. Então, aqui, nós temos de odds 1,67 que a gente calculou para o time 1. Só que a casa, ela tá me pagando 1,23. Então, ou seja, aqui essa aposta, tá? Ela não é lucrativa calculando as odds. Calculando as odds. Pela probabilidade dele vencer, é uma aposta muito boa. Tá? Então, essa daqui é outra história. Quando você, às vezes, quer fazer alguma coisa mais arriscada. Eu não estou falando para você fazer sua aposta em cima das odds, não. Tá? Aqui é só para você saber como que calcula. Nessas odds do time 2, nós temos odds de 2,50, certo? De 2,50. E a casa tá nos pagando, ela tá nos pagando 3. Ou seja, essa é uma aposta lucrativa de acordo com a teoria da probabilidade, certo? Então aqui a gente vai fazer, por exemplo, a expectativa de lucro. Então, expectativa de lucro pelas odds, tá? Então, se eu fizer essa aposta 100 vezes, eu vou ter, em média, um lucro nela, tá? É lógico que, às vezes eu posso fazer uma, posso perder, mas assim, quando a gente fala em probabilidade, a gente tá falando de longo prazo, beleza? Então, se eu pegar essa aposta aqui, né? Eu vou pegar essa aposta, que as odds são 3. Beleza? Qual é a minha expectativa de lucro nessas odds? Então eu tenho 40% de chances de ganhar, certo? Eu tenho aqui 0,4. Eu vou multiplicar esse 0,4 pelas minhas odds, tá? Então eu vou multiplicar por 3. E aqui eu vou tirar 1, tá? Eu vou tirar 1 porque 1 é a conta do 100%. Então eu vou tirar 1. Isso aqui, ó, ele já até fez a conta para mim, ó. Então isso aqui vai dar 0,2, ó. Ele já até fez a conta. Então vamos fazer a conta aqui certinho. Então 0,4 vezes 3. Opa. Pera aí. 0,4 vezes 3 menos 1. Ou seja, a cada 100 reais que eu investir nesse tipo de aposta, né, lógico que no longo prazo, eu vou ganhar 20% das vezes. Eu vou ganhar 20% das vezes, certo? Agora imagina que aqui, nesse mesmo cenário, quero fazer uma aposta mais arriscada, tá? A gente já calculou essas odds. Opa! Deixa eu pegar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, agora a casa tá pagando 2, certo? Qual é a expectativa de lucro que a gente tem no longo prazo com essas odds aqui? Beleza? Então agora a gente tem 2. A casa não tá pagando mais os 2,5, tá? Qual é a nossa expectativa aqui? Então aqui eu vou pegar 0,4 vezes 2 menos 1. Então aqui eu vou ter um prejuízo, de 20% em cada aposta que eu fizer quando essas odds forem desvantajosas para mim, tá? Então sempre que você tiver alguma dúvida sobre a lucratividade do seu palpite, então faz essa conta de odds. Cara, qual que é a chance que eu acredito que a gente tenha? Deixa eu voltar para a tela inicial aqui, para a gente voltar a conversar. Então, quando você for fazer esse cálculo, pô, em caso de dúvida, tá, gente? Ah, pô, vai jogar Real Madrid e o Ibis. Pô, as odds estão extremamente vantajosas pro Ibis. Cara, você vai perder dinheiro. Então a questão não é essa. A questão é quando você tiver em dúvida
sobre se um jogo que você vai fazer, você está em dúvida se compensa ou não compensa para você. Às vezes, dentro daquelas apostas de risco que você fizer, você faz o cálculo das odds. Então, as odds são a teoria da probabilidade. Isso vai fazer ou não, vai te ajudar ou não você a tomar essa decisão. É claro, são em casos de dúvida. Pô, mas eu não quero perder dinheiro. Se eu sei que o time 1 vai vencer, eu vou apostar no time 1, certo? Então, às vezes, mesmo com as odds sendo um pouco desfavoráveis. Mas esse cálculo das odds é muito bom para você fazer quando você tiver em dúvida sobre fazer ou não fazer aquele palpite ali. Beleza? Acredito que se ficou alguma dúvida, você pode me mandar aqui nas perguntas, nos comentários, que eu mesmo vou responder, beleza? Se você já gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você receber mais e mais vídeos como esse toda semana aqui no meu canal, beleza? Então é isso. E um grande abraço, a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até mais.